Boa noite, pessoal! Beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Se você não me conhece, está aqui pela primeira vez, muito prazer. Eu sou Fabrício Veronese e eu estou aqui para ajudar você a se tornar um profissional de elite, tornando você capaz de trabalhar em soluções baseadas em containers, Docker, Kubernetes, ser capaz de criar pipelines CI/CD, trabalhar com infraestrutura como código, ou seja, entender mais sobre as ferramentas e os processos da cultura DevOps. Então, se você quer saber mais sobre DevOps, sobre ferramentas para se trabalhar com DevOps, você está no lugar certo. Hoje, galera, a gente vai falar sobre um tema de uma ferramenta, e não só a ferramenta, mas o conceito em volta dessa ferramenta, que, cara, eu particularmente gostei demais. Eu, assim, fiquei louco pela ferramenta, pelo conceito, porque, cara, ela nada mais é do que uma solução para fazer com que você pegue o seu data center e transforme numa nuvem privada. Com essa ferramenta, você vai ser capaz de utilizar os principais conceitos de nuvem utilizados na AWS, utilizados no Azure, no Google, no seu próprio data center. Então, se você tem um ambiente bare metal, cara, é a ferramenta ideal para você inserir no seu ecossistema, para você começar a fazer a migração para tecnologias modernas de gestão de processos e das suas aplicações, certo? E eu estou falando sobre o Harvester, né? O Harvester é essa ferramenta que utiliza o conceito de hiperconvergência. Pô, nome bonito, né, cara? Quando eu falo hiperconvergência, eu me sinto até mais inteligente, certo? Mas, cara, para falar sobre esse assunto, para mostrar para vocês essa ferramenta funcionando, cara, eu trouxe uma dupla que, cara, não podia ter uma galera melhor para falar sobre a ferramenta, porque eles trabalham na empresa que criou essa ferramenta. Então, eu quero receber aí o Gabriel Lins e o Roberto Menezes da Suzy. Beleza, cara? Olá, pessoal. Boa noite. Beleza, Fabrício? Show de bola, cara. É um prazer ter vocês aqui, cara. O Roberto já participou, né, na semana lá da iniciativa Kubernetes, quando nós falamos lá sobre Linux. Eu já falei para o Roberto, cara, eu vou falar aqui novamente para você. Eu sou muito fã, não só da Suzy, mas do Ranch, né? Acaba que, como eu falo mais hoje sobre Kubernetes, falo mais sobre cloud, né? Eu puxo um pouquinho aí para o Ranch, né? Porque eu acabo conhecendo mais, que tá ali no Kubernetes, né, o ecossistema. Mas, cara, a SUSE foi uma das primeiras distribuições Linux que eu comecei a ter contato há muito tempo atrás. Então, cara, sou mega fã. E, cara, é um prazer ter vocês aí para falar sobre, novamente, que eu já falei na introdução, a ferramenta que, cara, eu fiquei realmente muito animado quando eu conheci, cara. Legal, valeu demais, Fabrício. Obrigadão aí, é uma honra estar aqui, fazendo parte aqui de hoje dessa live, trazendo essa ferramenta que eu particularmente também gosto muito, cada vez mais que eu navego nele, que eu vejo que as particularidades me apaixonam mais. Então, o intuito é mostrar para vocês também o que a gente consegue fazer com a ferramenta, né? O que ela traz para a gente nesse mundo aqui de on-premises. Então, é muita coisa, aguarde aí que a gente vai passar todos os detalhes para vocês também. Show de bola, cara, show de bola. Assim, é legal, porque para a gente começar, né, a falar para a galera, né? Hoje, quando a gente pensa em trabalhar com Kubernetes, quando pensa em trabalhar com tecnologias de nuvem, a maior dificuldade, né, acredito eu, para quem está começando e quem tem ali a sua equipe, principalmente quando está num data center, né? Estou falando aqui mais a nível de cenário bare metal, on-premise, com data center, um dos principais pontos é a gestão de cluster Kubernetes, porque não é uma tarefa simples, né? Nunca foi, né? Mas um dia Nunca será. Tá ficando fácil, né? Tá ficando menos difícil, né? Show de bola. Mas aí, cara, o que vem a ser o Harvester? O que vem a ser o Harvester e
como ele ajuda a gente a resolver esse problema de criação de cluster Kubernetes num cenário on-premise, nesse cenário bare metal. Massa, legal. Vou começar aqui falando, então, a ideia, né, do Harvest em si é a aplicação hiperconvergente. Então, a gente está falando aqui de uma arquitetura hiperconvergente. E é muito importante a gente frisar esse termo, né, a gente também trazer o que é, para aqueles que não entendam, então acha só bonito, né, a palavra, mas não sabe de fato o que é. Então, o que o Harvester vem para ajudar e também acelerar todo o processo, tudo que envolve no andamento de criação de máquinas, né? Então, a gente está falando de storage, a gente está falando de rede, a gente está falando de hardware em si, para você ter tudo centralizado e mais fácil para você já possuir suas máquinas virtuais e aí onde você quiser, on-premises, se tiver na nuvem também. Essa é a liberdade que o Harvester te dá. Maneiro, cara, maneiro. Mas assim, aí eu vou perguntar para vocês o seguinte, brother. Você falou aí de hiperconvergência, a gente está falando do Harvester, é uma solução open source, né? É a primeira, né? Solução open source de hiperconvergência. Mas, cara, o que afinal é hiperconvergência? Legal. Hiperconvergência é quando você abstrai as camadas, né, físicas no seu data center. Então, você vai ter o seu storage definido como software, você vai ter a sua rede definida como software, e você vai abstrair também a camada de virtualização. Então, você vai juntar isso tudo dentro de um software só, para facilitar a gestão do seu ambiente, para, né, abstraindo essas camadas, você diminui a complexidade de gestão do ambiente. Então, vamos lá, deixa eu tentar entender aqui, né? Vamos lá. Quando a gente quer montar, né, uma solução de infraestrutura, quando a gente quer montar o cluster Kubernetes, VM, enfim, a gente quer ter esse nosso ambiente, né, de infraestrutura, a gente tem que se preocupar com alguns elementos, né? Processamento, memória, disco e rede. Tem mais coisa aí, né? Óbvio, né? Tem muito mais coisa, mas assim, os principais são esses caras, né? E o Kubernetes a gente também tem que se preocupar com isso, né? Porque o Kubernetes nada mais é do que, cara, um software rodando por baixo e por cima de um sistema operacional que tem comunicação de rede, que tem que ter storage para poder utilizar como volume, parará, tudo isso. Mas a gente tem que lidar com esses elementos de infraestrutura. Quando eu trabalho com hiperconvergência, então, eu tenho uma solução de software que resolve essa gestão de elementos de hardware. Eu vou ter o Harvester, então, gerenciando para mim criação de máquina virtual, né? Então, ele está gerenciando ali para mim CPU e memória, né? E eu vou ter uma solução de storage, né, que a gente vai falar um pouquinho mais aí na frente, né, sobre essas soluções, e eu também tenho solução de rede, né? Então eu tenho solução no Harvester que resolve virtualização, gerenciamento de volume, né, no caso que eu estou trabalhando com um ambiente de nuvem, né, ambiente moderno, e também gestão de rede, né? É isso. E isso é convergência. Um spoiler que isso tudo está rodando em cima do Kubernetes e a gente vai falar sobre isso. Mania, isso é que é a parada, mano. Isso é tipo assim, é tipo Inception a parada, né? Tipo, Kubernetes em cima de Kubernetes, em cima de Kubernetes, é uma parada assim. Cara, quando vocês me mostraram, quando o Vini falou comigo, eu falei, cara, que parada louca, brother. É um negócio em cima do outro, é maneiríssimo, cara. Exatamente. Mas... Já que o Roberto deu aí um spoilerzinho, vou também fazer minha parte aqui. O legal é que a gente traz também, né, junto com o Harvester, o que o Harvester tem, essa capacidade de você conseguir integrar com outras soluções, né? Então, o fato do Kubernetes, né, e os demais também, que a gente vai ver mais para frente, todo esse combo que a gente está ofertando, que o Harvester traz para a gente já, open source. Então, esse é o ponto legal também. Então, com o Harvester, eu tenho uma solução que vai fazer uma abstração do meu data center, né, gerenciando ali os meus recursos computacionais como serviço,
né? Porque eu vou ter ali o Harvester por cima gerenciando isso, e eu posso tratar a minha infraestrutura como se eu estivesse na nuvem. Eu vou conseguir utilizar o meu Terraform, vou conseguir utilizar meus Ansible da vida, vou conseguir utilizar todas essas tecnologias maneiras que tem na nuvem, no meu próprio data center, utilizando o Harvester. É isso? Pegou o espírito, é isso mesmo. Aí. Harvester é o terror das clouds, é isso que eu tô chamando. Show de bola, cara, show de bola. Bora lá, então. O que a gente está trazendo aqui hoje, né? A gente já deu essa pincelada bem leve sobre, mas o Harvester, de novo, aqui comentando com essa... que eu peguei hoje de tarde, justamente por estar trazendo esse aspecto do Harvester funcionar como uma cloud, né? On-premises aqui no seu data center. Então, a gente tem essa vertente também do Harvester, a gente vai analisar também algumas outras, né? Como que ela pode ser implementada, mas o ponto legal e principal que a gente vai abordar aqui hoje é para aqueles que a gente sabe, né, que existem muitos, que não conseguem ou não podem, muitas vezes, tá na cloud, não tem verba para isso, não tem, enfim, vários elementos, e você precisa de algo dentro do seu ambiente, dentro do local, né, on-premises. Então, fica ligado no Harvester que ele vai mostrar que pode fazer isso de forma bem simples. Então, beleza, o que a gente preparou aqui hoje para nossa live, né? A gente está aqui a agenda começando a falar sobre a introdução, né? E essa introdução vai ser aspecto amplo, então não somente do Harvester, mas a gente vai falar também do cenário atual, o que a gente está vendo, né? O que está surgindo, como é que para onde que a gente tem que ir. Segundo tópico, a gente vai falar de fato do Harvester e aí a gente vai dar uma visão geral, passando por alguns cenários, né? Como que ele pode ajudar a gente. Terceiro, demonstração, e aí é onde a gente vai de fato colocar a mão na massa. E por fim, a gente atende aí as perguntas e respostas. Então, podem já mandar as perguntas aí, que no final, me ajuda aí, Fernando, a gente vai respondendo. Legal. Show de bola. Bom, vou falar um pouquinho aqui. Todo mundo sabe hoje que a infraestrutura está cada vez mais complexa, né? Como a gente falou, para você montar a sua infraestrutura hoje, você vai precisar de storage, você vai precisar da sua rede, você vai precisar de alguma coisa para virtualizar ali as suas máquinas. Então, hoje, a gente tem uma complexidade que cresce cada vez mais e que cada tecnologia nova que surge aumenta a complexidade disso tudo. Então, a gente está tentando seguir o caminho contrário, que é de diminuir a complexidade dessa administração toda. E com isso, como o meu amigo Gabriel já falou, a gente traz aí para vocês um pouquinho do Harvester. Massa. Esse ponto é bem legal, dá até uma visão assim, sobre o cenário também que a gente está hoje, né? A gente tem muito aquela divisão ainda do cenário legado que a gente chama, né? Que é aquelas aplicações que a gente chama monolíticas, e a gente está vendo que muitas delas estão indo já para o novo cenário do microserviços, né? De containers, de Kubernetes, tudo isso. Mas a gente também tem os dois coexistindo, né? E é algo que a gente acredita muito que vai continuar, porque a gente sabe que algumas aplicações têm o perfil de serem monolíticas, então é necessário a utilização ainda de máquinas virtuais, você ainda precisa ter um ambiente aí, seja on-premises, seja em cloud, mas com máquinas virtuais, né? E eles vão coexistir. Então esse ponto é interessante a gente frisar. E a gente já faz também o link para o Harvester. Com certeza. Legal. Falar. Legal. O que o Harvester traz para a gente, então? Né? Nessa pegada que eu já comentei, você ter esses dois cenários coexistindo, a gente tem uma solução onde está pronta para as duas gerações. Né? Então, tanto se você tiver no cenário I1, que eu comentei, ou no cenário 2, o cenário que você está trabalhando com o Kubernetes, já viu o poder do Kubernetes, você está ligado no canal aqui, eu estou sabendo que você já sabe o que Kubernetes está na veia. Então, os dois vão coexistir e essa solução trabalha para isso, para hiperconvergir tudo que é necessário. Tá? E aí, para facilitar um pouquinho mais, né? Como a gente já tinha dado um spoiler no início, a gente vai reduzir essa lacuna aí de integração com o Rancher. Então, uniu aí o Rancher, fica fino o negócio. Fica bonito. Legal, então já...
o Ranch ele vai fazer parte do ecossistema do Harvester. Sim, ele vai gerenciar o Harvester como um cluster Kubernetes, já que o Harvester é todo em cima de Kubernetes. Então, o Rancher vai enxergar ele como um cluster, vai fazer a gerência dele e vai trazer outras formas de você administrar, né, inclusive o Harvester. A gente vai mostrar mais na frente que ele adiciona algumas opções ali de gerenciamento, mas ele vai utilizar o Harvester para provisionar a infraestrutura e também vai gerenciar o cluster Harvester. Maneiro, maneiro. Então o Harvester, na verdade, ele cria um cluster Kubernetes, né, que vai fazer a criação de outros clusters e VMs também. É isso aí. Show de bola. E para gerenciar storage, como é que eu faço? Aí é outro spoiler. Já vamos dar um spoiler aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. O legal, o terceiro tópico aqui que a gente está trazendo também, né, que o Harvester ajuda a gente, é na parte de redução de dependência de hardware. Então, a gente sabe que é custoso o hardware, né? Você precisar fazer aquisição de novos hardwares, muitas vezes demorado também, né? Então, você tem aqui a capacidade de, por exemplo, coexistir, até trazendo de fato como é esse cenário. Nunca é homogêneo, né? A gente sempre tem sempre heterogêneo. Então, heterogêneo. Essa. Então, a gente sabe que existe VMware, vSphere, você tem soluções aí trabalhando, e a pegada aqui é você conseguir trabalhar também com esses hardwares, tá? Vou falar mais em detalhes mais para frente, vou mostrar também como é que a gente faz para instalar o Harvester, as boas recomendações, né? As boas práticas, e também para caso você queira fazer laboratório e tudo mais. Beleza? E lembrando que é uma solução 100% aberta, né? É open source, como o Fabrício já tinha mencionado. Então você pode baixar para testar aí sem custo nenhum. E o grande detalhe é que você não precisa de um hardware específico de hiperconvergência. Qualquer máquina aí x86 você pode instalar e o Harvester suporta tranquilamente. Então, tipo, posso botar nos meus servidores, posso botar na minha máquina, se eu tiver uma máquina aqui, parada, que eu posso utilizar de laboratório, posso numa boa. Com certeza. Inclusive, vai ter um vídeo lá no canal sobre esse tipo de instalação aí para ambiente de laboratório. Fica ligado que eu vou passar Vamos falar depois para a galera. Legal. Show de bola. Então, se a gente avança aqui, a gente vai falar mais a fundo sobre aqueles 4 pilares que nós levantamos, né, no slide anterior. Então, o primeiro aqui é tratando o Harvester, né, como solução hiperconvergente de próxima geração. Então, o que a gente fala de próxima geração? Por que está sempre batendo nessa tecla, né? É justamente pelo fato da gente estar utilizando o Kubernetes por detrás dos panos ali, em cima do Kubernetes, e aí a gente tem toda o HCI, toda a sua arquitetura baseada no Kubernetes. Então esse é o ponto legal. Uma das vantagens, tá, que eu vou comentar aqui agora que veio na cabeça, é o fato de você conseguir reaproveitar o conhecimento que você já tem de Kubernetes para utilização do Harvester, tá? Então, enxerguem isso como, por exemplo, não necessidade de você ir fazer curso, pegar uma demandar da equipe para você aprender uma nova solução. Uma vez que já está todo mundo caminhando para o Kubernetes, por que não utilizar Kubernetes, a nossa infraestrutura hiperconvergente, né? Então, essa é a pegada do Harvester. Show. Bom, como eu falei que ele reduz essa lacuna aí, né? Hoje a gente tem essa infraestrutura que tem uma complexidade absurda e as empresas estão sempre buscando soluções para gerenciar isso, né? Para facilitar esse gerenciamento. Então, para isso, a gente traz aí essa integração do SUSE com o Harvester. Tá? O Harvester vai estar provisionando a infraestrutura e o Rancher vai estar integrando com o Harvester, porque a partir do momento que você tem essa infraestrutura, você pode fazer a instalação dos seus clusters Kubernetes e trabalhar como uma cloud mesmo privada. Passar por aqui, Gabriel. Beleza.
Ah, legal. E esse é o terceiro tópico, então, que a gente estava frisando ali, né? Essa parte de reduzir a dependência do hardware. Então, a gente sabe aí que muitas soluções começam já caras pelo fato de ser licenciadas de forma estranha, tá? Então, a gente tem um licenciamento aqui diferente, o fato do suporte também e do hardware junto com o custo de armazenamento. Então, é o combo, né, do HCI, da IP convergência, você tendo aí dificuldade em cada um desses elementos. Então, desde você quiser, por exemplo, testar uma outra solução, você vai precisar de licença e aí você vai demandar um tempo até aprender, só que vai estar pagando para isso, né? Então, esse é o primeiro ponto onde a gente, com o Harvester, reduz a dependência, né? E Porque não também, tem licença. exato. E o segundo fato aqui é os recursos também necessários para você subir essa solução aí. Cara, muito, muito beleza, muito tranquilo. Uma máquina que esteja aí encostada, já mais antiga, você consegue. Você tem aí, Roberto, a quantidade certinha de recomendações mínimas? 8 vCPUs e 16 GB de RAM. Ó, com 8 vCPUs, 16 de RAM, você já consegue estar fazendo uso de todas as ferramentas, tá? O seu open source, você não vai estar sendo limitado a nada, vai contar com armazenamento, com rede, com todas essas ferramentas aí. Entendi. Mas isso daí é para o cara começar a testar num ambiente produtivo, né? Ou se o cara quiser botar num lab, sei lá, botar num VirtualBox da vida e consegue utilizar menos recurso computacional. Legal. O Harvester, quer responder essa, Roberto? Se você quiser continuar, sem problema. Beleza. O Harvester, ele tem essa pegada de você trabalhar numa produção, tá? E aí é onde a gente recomenda para você pegar a ISO, e aí a ISO, para você começar a instalar, você baixa a ISO e você vai ali colocar no pendrive, fazer da forma que você quiser, espeta ali no seu hardware e você já vai instalar o sistema operacional, já vai instalar tudo ali certinho, Kubernetes, tudo sendo instalado. Essa é a forma que recomendamos para produção, né? Para produtivo. Então, um hardware dedicado, on-premises ali, para você rodar o Harvester. Para quesito de laboratório, aí fica à vontade. Aí você pode usar VMware, você pode usar VirtualBox, o que você quiser, para você criar uma máquina virtual que atenda aí as recomendações, pelo menos recomendação mínima, que foi o que o Roberto comentou aí. E aí você já vai conseguir subir e testar a solução, tá? Então são esses dois viés que você pode ficar à vontade para utilizar. Entendi. Se Lembrando... o cara quiser colocar hoje na nuvem, no AWS da vida, tem que esperar aí que vocês estão montando essa solução, né? Provável. Hoje a gente não tem nada pronto e aí a gente está nesse aguardo aí, realmente. Beleza. Até o fato de poder trabalhar com Terraform também deixa a gente já no meio caminho ali, né? Conseguir provisionar ali também, já está mais para lá do que para cá. Claro, não, beleza. Questão de tempo. É isso aí. E aí lembrando que com a integração do Rancher, né? Você pode ter o seu cluster local, pode ter o seu cluster lá já em outro cloud provider. E ele vai gerenciar os dois aí, então você vai continuar tendo single pane of glass, que é a expressão que a galera gosta. O Jefferson até falou aqui, galera, eu estou de olho em todas as perguntas, a gente vai perguntar aqui. Ele falou aqui que o mínimo que está na documentação é de 32 GB. Mas aqui a gente está falando 16 com ambiente de teste, para você botar lá no seu VirtualBox, algo assim. Se você for botar em produção, aí sim 32 GB. A gente vai ver aqui, o pessoal trouxe, o Gabriel vai mostrar para a gente a parada funcionando, mas aí é um ambiente de teste, não é um ambiente, produtivo e tal, até porque provavelmente você vai ter mais recurso do que 32 GB e 8 vCPUs. Com certeza. É isso aí. Inclusive, foi até bom já ter trazido essa informação aí, porque lembrou da gente, provavelmente deve ter visto na documentação, e já viu que é fácil achar lá no Git, né? Já tem todas as informações, então acessando lá o site harvesterhci.io, você já tem todas as informações, inclusive consegue já baixar a ISO por lá. E antes da gente terminar essa live aqui, se você estiver fazendo em paralelo, você já vai estar conseguindo subir aí no ambiente de laboratório de vocês. Legal.
Bom, aqui do último ponto, como a gente já falou antes, é 100% código aberto, né? Não tem dependência de plataforma. Então, se você tem um x86, tá, você pode fazer essa instalação aí para testar. E lembrando que ele é uma solução baseada em soluções nativas de nuvem, né? Então, todos os componentes que ele tem lá dentro, alguns já integram o Rancher também. Então, como o Fabrício perguntou sobre storage, ele usa o Longhorn para fazer a gerência de storage. Tá? Ele usa o KubeVirt para fazer a parte de virtualização, né, do hypervisor. Usa o Multus como o MetaCNI. Né? Então, são tecnologias conhecidas já dentro do mundo Kubernetes, que veio para dentro do Harvester para trazer essas facilidades. Então vamos lá, recapitulando aqui, né? Vamos entender, porque a galera, cara, para a galera entender aí o poder que é a parada, né? Então você tem aí uma solução de software que integra Kubernetes, né, para gerenciamento de ambiente, né, para gerenciamento dos recursos computacionais, junto com Longhorn, para poder gerenciar storage, e o KubeVirt para gerenciamento de máquinas virtuais. Então, eu tenho aí várias tecnologias que eu já conheço, Kubernetes, Longhorn, KubeVirt, para poder prover essa solução com o Harvester. É isso aí. E Exato. tudo isso open source. E o que roda de sistema operacional? Porque tem que ter um sistema operacional aí, brother. Com certeza. Aí a gente tem o que lá, Gabriel? Por debaixo, a gente está rodando um SLAS. Então, a gente tem essa camada aqui do sistema operacional. E como vocês comentaram também, que eu não queria perder a oportunidade, como você já comentou, a gente traz na solução, o Harvester traz na solução, não é qualquer coisa para atender as demandas da hiperconvergência, né? São as soluções open source que a galera está usando e que está fazendo sentido dentro de Kubernetes. Então, não foi, pega esse, vamos juntar e entrega para a galera, não. A gente está trabalhando com o Longhorn, que é o storage aí que já mostrou performar aí melhor para esse tipo de aplicação de microserviços, né? Então, por ser block storage, por ter vários quesitos ali de réplica de segurança, backup, enfim, é algo que a gente vai ver também. Mas esse é um dos exemplos de uma das soluções que a gente utiliza, né, na implementação do Harvester. Então, o bacana é entender também como ela é 100% open source, a gente está falando também de integração com as demais aí, soluções. Então, se você quiser utilizar aí naquela landscape que a gente tem ali da CNCF, né, conversa ali muito bem também. Então, esse é o ponto interessante. Esse ponto de você não caminhar a fundo ali dentro de uma nova solução e chegar num ponto que você fala, cara, e agora? Como é que eu vou sair daqui, né? Ou então, como é que eu vou para frente? Então, exatamente esse o tópico. Show, cara, show de bola. Então, a gente está juntando aí várias tecnologias open source que a galera conhece. E então, cara, a curva, né, de aprendizado é muito menor, né? Porque, cara, as outras soluções de hiperconvergência exigem ali um conhecimento específico, né, naquela tecnologia. E o Harvester não tem isso, né? Além do conhecimento, algumas exigem hardware específico, né? Sim. O Harvester tira essa dependência. E entra aí junto também o Rancher como solução para gerenciamento disso tudo. Exatamente. Show de bola. Fabrício, posso interagir com o público aí para eles verem comentário? Algo que eu fiquei querendo saber aqui agora. Quantos, né, ou eles, ou quantos vocês conhecem que tem certificação de CKA, ou então tirando de Kubernetes aí, né? Exatamente esse ponto aqui da gente estar falando de unificar o conhecimento, né? É exatamente isso, a gente está precisando de profissionais, então aquele ponto que você comentou também de postar ali no LinkedIn, mostrar que que estão antenados numa solução que está convergindo para o que a gente está utilizando hoje, faz sentido total. Então, a gente cada vez mais necessitando, né? E cada vez mais pessoas também tirando certificações em Kubernetes. Então, eu só vejo vantagens, né? Porque você tem cada vez mais profissionais, cada vez um acervo maior ali também open source, gente discutindo sobre, experimentando. E é um ponto também que eu queria comentar, quando a gente fala de apoiar, né? De utilizar, de ser open source,
muitas vezes a pessoa acha que para desenvolver, para ajudar, você precisa botar a mão no código ali e tal, e trazer algum... Não. A gente tem ali dentro do GitHub, se vocês já entraram ali, tem acesso para você fazer alguns requests, né, de features, ou então bugs também, qualquer coisa, vocês utilizando, testando a ferramenta e já indo lá, vocês já estão ajudando também a tornar a ferramenta melhor, né, trazer algumas funcionalidades novas também. Show de bola, cara, show de bola. E, cara, eu acho assim, como vocês falaram, né? São tecnologias que a galera já conhece, né, cara? A galera já conhece. Pô, Rancher, o Rafter tem aí o Kubernetes, tem aí o Longhorn, tem o KubeVirt. Então, assim, é um ambiente muito confortável, né, para quem já está acostumado com Kubernetes, já está trabalhando com essas tecnologias, né? Até o Diego falou aí que ele tem o certificado de Rancher Operador 1, né? Putz, está levando aí esse conhecimento, né, cara? Isso é muito legal, muito legal. Com certeza. Né? Vamos lá. Só vou pedir para vocês o seguinte, antes da demo, deixa eu ver aqui as perguntas da galera, assim, antes da demo, né, que não está relacionada à demo, e depois a gente vai para a demo, tá? Só me fala aí que eu vou falar aqui o que a galera perguntou. Beleza. A gente está caminhando agora para um próximo tópico aqui, né, onde a gente já discutiu sobre o cenário que a gente já está de presente, falou um pouco sobre o overview do Harvester, né, agora que a gente já sabe o que ele traz para a gente, né, qual que é o ponto ali, o que é de fato a infraestrutura hiperconvergente. Agora a gente vai convergir o Harvester com SUSE Rancher, tá? Então, se o Roberto quiser apresentar aqui para a gente, esse quadro diz muita coisa aí para a gente. Com certeza. Bom, então aqui a gente tem esse quadro mostrando a infraestrutura, né? Aqui embaixo a gente tem o sistema operacional, né? E em cima do sistema operacional a gente vai ter aí a camada de Kubernetes, que é o que está importando para a gente nesse momento. Então, o Harvester, ele está aqui nessa camada de Kubernetes, ele está usando o RKE, né? O K3S, ele roda em cima dele. Então, se você tem um data center, você vai usar o RKE aí para fazer a instalação dos seus clusters. Se você está aí na parte de edge ou no ambiente de desenvolvimento, algo menor, você pode usar aí o K3S. Então, o Harvester ele vai estar atuando nessa camada abaixo, provisionando essa infraestrutura, em cima de um SO, claro, né? Mas ele vai provisionar a infraestrutura para você poder instalar os seus clusters Kubernetes. E acima disso tudo, você vai ter o Rancher fazendo essa gerência integrado com o Harvester, e aí você vai ter todas esses componentes disponíveis já no momento da instalação para facilitar aí o seu gerenciamento. Então, você já vai ter o segurança, você já vai ter todo o catálogo Helm ali de parceiros e da própria SUSE, monitoramento, observabilidade, o Longhorn fazendo também a parte de storage dentro do cluster. Então, tudo que você tem no Rancher vai estar disponível a partir do momento da instalação. E aí, depois, vem a camada de aplicação, onde você vai estar rodando aí os seus apps dentro dos seus pods. Legal. Naquele quadro a gente já vê, então, a presença, né? Como é que a gente começa a comunicar com os serviços aqui, começa a fazer sentido alguns tópicos. Com certeza. Então, para dar uma resumida, né? A abordagem, assim, do Rancher com o Harvester, a gente está focado... Tem 4 pilares aqui que a gente traz fortemente, justamente em cima daquele discurso onde a gente sabe que cenários legados e os novos cenários, né? Ou então aplicações ali... Fugiu o nome. Legadas. Monolíticas. Aplicações monolíticas e microserviços vão continuar coexistindo. Então, a gente oferece um tratamento igualitário, né, para essas duas. Então, a gente, sabemos que a existência de containers vai mandar aí no futuro, mas também a gente precisa ter as máquinas virtuais, a gente precisa dar uma visão para esse lado também. Então, a gente sabe que o mundo de TI é híbrido e é com isso também que a gente está atuando. Segundo tópico também é para oferecer o mesmo tratamento de primeira para todas as distribuições. Então, exatamente esse tópico, né, já conversa mais ou menos o que a gente estava falando ali antes. E os dois últimos...
E aí a gente entra na parte do valor da gestão do Kubernetes, né? A gente reduzir esse custo hoje, que é hoje um dos componentes mais complexos de você gerenciar. Então você agrega um valor gigante na parte da gestão dos seus clusters Kubernetes. E tudo isso com uma abordagem aberta, né? Open source, como a gente nunca vai cansar de falar, porque esse é o caminho. Boa. Não, com certeza, cara. Isso aí, com certeza. Massa. Então, com o Rancher ali em cima, né? Agora que a gente já veio a presença do Rancher, como que a gente atua, né? Como que o Harvester, como é que está o Rancher ali trabalhando? Então, presente nos 3 ambientes, tanto em cloud, quanto data center, como em edge também, e esse ponto é bem interessante também, o Harvester pode apoiá-los também em edge devices, que a gente sabe que é outra vertente que está crescendo pra caramba. Então, principalmente com 5G, né? Exato, o 5G está aí, então é bom. Quem não pensou já, né, em ir para esse ramo, ou então estudar, pelo menos, ler sobre, é um momento legal. E a gente já está também trabalhando aí, ofertando a solução também para o Edge Devices. Então a gente tem o Harvester ali em cima, né, com a criação de VMs, de containers, nesse cenário híbrido, marcando presença em todos os lugares aí. Sempre lembrando que o Rancher está ali em cima fazendo essa gerência toda através de APIs do Kubernetes, né? Então, se você também tem conhecimento sobre APIs, você pode criar suas próprias integrações e suas próprias soluções aí, conversando com essas APIs. Tudo já nessa integração. Show de bola. Mas E aqui, antes da demo, é só para a gente demonstrar aí essa coisa linda que é o Rancher e o Harvester juntos, 100% código aberto e guiado pela comunidade. Show. Vocês vão começar a demo? Deixa eu antes botar aqui umas perguntas, né, que o pessoal colocou. O Jonas perguntou aqui, em caso eu queira hospedar SQL Server em um servidor próprio a clientes de pequeno porte, como seria o desenho de uma solução viável? Cara, utilizando o Harvester, você vai criar uma máquina virtual, né, para você rodar lá o SQL Server e vai rodar o SQL Server, como se você estivesse trabalhando com uma VM tradicional. Certo? Não sei se foi isso que você quis dizer, mas a solução é exatamente essa. O Alexandre Sá botou várias perguntas aqui, galera. Mas a primeira que ele botou aqui, a Suzy vai promover alguma certificação para o Harvester? Isso aí ainda não temos essa informação. Mas eu aguardaria as cenas dos próximos capítulos. Eu também. E um ponto muito importante também, cara, é que assim, o fato de você conhecer a ferramenta já diferencia pra cacete, né, cara? Porque assim, a certificação vai entrar ali como um plus, mas, brother, você conhecendo ali, cara, você já até ele colocou aí que ele testou no ambiente dele, ó, ele botou aqui, coloquei o ambiente, tá muito show. Cara, isso já tá te diferenciando, brother. Então, cara, Pô, meu irmão, estressa a ferramenta, estressa esses caras aí na comunidade que, cara, você vai estar aí já se diferenciando em relação a outros profissionais. E colocou aqui, coloquei o Harvester 1.0 no meu ambiente e está muito show. São tantos recursos que por vezes nos deixam perdidos. Existe alguma empresa que vai vender suporte? Existe sim. A gente já tem o suporte para o Harvester dentro da SUSE, então já existe esse suporte aí. É legal até para frisar, até para dar uma pincelada para a galera aí, de fato o que a SUSE faz, né? A gente tem as soluções aqui open source, então estão aí disponíveis para testar, sem lock-in, sem prender vocês a nada, mas é de fato o suporte onde a gente vende, né? Onde a gente tá, onde a gente atua. Então, com Criação certeza. Montagem de solução, né? Essa parte, né? Toda essa parte que tange aí o Day Zero, né, que a gente chama, a parte de implementar, e também o Day 2 ali, onde você já precisa ajuda com depois da implementação. Então, desde que seja desenho de arquitetura, ou então até mesmo para você fazer algumas modificações, né, personalizações, enfim, tudo isso com suporte aí da SUSE.
Show de bola. O Alexandre também perguntou uma outra coisa aqui. Qual é a latência máxima que o Harvester espera entre os nós? Lembrando que o Harvester ele é baseado em Kubernetes, né? Então ele tem os etcds rodando ali embaixo. Então toda a arquitetura dos etcds no Kubernetes se aplicam ao Harvester. Eu não vou saber de cabeça aqui qual é a latência, mas é a mesma coisa do etcd. Se eu não me engano, tem na documentação lá. Eu acho que faltou aqui agora na cabeça, mas tem na documentação. E é um ponto interessante também, que a gente já de vez em quando baixa uns problemas, é que sempre recomendado você utilizar SSD, tá? Principalmente aí para os hosts que vão ficar com etcd, porque a gente tem muita escrita e leitura. Então, se a gente tiver aí um baixo IOP, né? Se você tiver um baixa rotação, você vai acabar deixando tudo confuso, tudo maluco lá. Então, requisito do etcd, tá? Justamente pelo fato que o Roberto comentou, rodar em cima de Kubernetes e tudo mais, então também se aplica aí as recomendações. Show. O Alexandre perguntou aqui se o Harvester tem algum módulo de custo dos ativos que estão sendo usados. Módulo de custo... Eu também não sei. Eu não sei se é a parte de consumo de hardware ou se é consumo. Eu não saquei muito. Alexandre, coloca aí exatamente o que você está querendo dizer em relação a custo dos ativos, porque como a gente está falando, a não ser que seja custo de ativo de cloud, mas a gente aqui está falando de um cenário de data center, bare metal, então assim, você está trabalhando com o seu hardware. Deixa eu ver aqui que tem mais aqui, a pergunta. O André perguntou se tem no meu curso, essa plataforma. Não tem Harvester lá na formação. A galera vai participar aqui mais do canal, vai fazer uns workshops lá com a galera da formação, mas ainda não tem nada de referente a Harvester lá na formação, não. Aí o Alexandre perguntou aqui, onde o Harvester está ganhando grana, né? Justamente com o que vocês falaram, né? Com a inteligência e o suporte, né? É isso, exatamente. Show de bola. E o André perguntou se tem utilizado o Ceph também. Cara, não sei se ele perguntou para mim se eu estou utilizando. Não utilizei o Ceph. Para gerenciamento de storage assim, em cluster, eu estou utilizando o Longhorn, porque especificamente eu estou querendo utilizar aí como solução de junto com o Kubernetes que roda as soluções do KubeDev, mas não, Ceph eu não utilizo. Beleza? E uma última pergunta aqui, deixa eu ver, acho que deixa eu ver aqui se tem aqui. O Diego perguntou aqui sobre o NG Ceph Mesh ou Issue. Apesar do Issue já ser nativo, posso escolher outra solução? Isso ficaria complexo? Cara, você tem que pensar o seguinte, no fim das contas é Kubernetes. Né? Você tem ali a facilidade de instalar o Issue porque ele é a ferramenta que vem. Mas, cara, se você quer utilizar Linkerd, quer usar outro cara, é o Kubernetes. Você vai pegar a documentação da ferramenta de Ceph Mesh que você quer utilizar, como instala aí no Kubernetes e, cara, vai na fé que vai funcionar, entendeu? É isso aí. Lembrando que, como a gente tenta evitar ao máximo o vendor lock-in, então, use da forma que você quiser. O Kubernetes está lá. O que você precisar instalar, se você conseguir instalar, pode usar. Exatamente. O Diego colocou aqui, a virtualização do Harvester tem algum limite ou lista do que eu posso virtualizar? Cara, não tem. Você, inclusive, pode virtualizar também hosts do Windows também aqui dentro. Inclusive, nessa versão nova que é 1.0, né? Que a gente teve recente, tem também a capacidade de... Antes a gente só tinha o que acontece? Você pega a imagem e você tinha que ter essa imagem através de uma URL. Então você pegava ali, hospedado, colocava lá. Agora, basta que você tenha uma ISO, e essa ISO pode ser um file aí baixado dentro da sua máquina, você pode trazer para dentro do Harvester e aí virtualizar essa máquina. Então, hosts Ubuntu, Linux, né, em geral, o Windows também tem capacidade, inclusive vendo por consoles ali, gráficos, né, terminal também tem essa capacidade. Lá no site do Harvester, você tem lá um roadmapzinho que você pode acompanhar.
E aí vai estar listado também algumas features e o que tem para frente, o que está sendo planejado para ele. Show de bola, cara. Show de bola. Bom, então vamos para a demo agora, para a galera. A galera tem certeza que está querendo ver na prática agora como é que esse cara funciona. Vamos nessa. Vamos lá, Beleza. então. Acho que tá com o Gabriel Tá essa. Você puxa aí? Ou? Ah, foi. Beleza. Aí, beleza. Dá um Então, zoom, só dá um zoom aqui aí nessa parte. Acho que tá bom, tá bom. acho que aqui tá bom. Tá. À medida que eu vou ficando ruim aí, eu vou dando zoom e diminuindo, tá? Tá, Aí vocês beleza. avisam aí. Mas dei um logout aqui agora, só para mostrar para vocês a tela aqui do Harvester. E aí, bem parecido aqui com, né, quem já conhece aí, com o Rancher. Então, você consegue fazer o acesso aqui, através do Harvester. E aí, já retomando o que eu comentei, como que a gente chega aqui? Simplesmente a gente precisou somente baixar a ISO, tá? E aí, até para contextualizar aqui o cenário, eu estou rodando uma máquina física aqui do meu lado, tá? Notebook aqui rodando. Então, seria o que ele recomenda a boa prática, porém, somente um nó. Então, dentro do Longhorn, a gente tem aqui como adicionar vários nós de gerenciamento, tá? Até mesmo para fazer aquele quesito de autodisponibilidade. Então, se você tem um nó que ele é gerência, você pode adicionar outros nós, e isso é bem fácil, através de um token. No processo de instalação, você adiciona aqui, e aí você já tem um Harvester acessível aqui através da URL. Beleza? E só para a galera que está aí na dúvida, só a galera que está na dúvida aí do que fazer, como é que faz a instalação, lembrando, cara, o Gabriel e o Roberto, eles têm um canal, que é o Calmignon, eu vou colocar aí no chat, e eles vão fazer um passo a passo de como fazer essa instalação do Harvester utilizando o VirtualBox. Então, cara, você não faz a menor ideia de como instalar esse cara no VirtualBox para você começar o seu laboratório. Eles vão colocar lá no canal, eu vou colocar o link aí, não deixe de se inscrever também. E quando eles tiverem um vídeo, eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui também, para vocês, quando assistirem novamente, para vocês verem a demo e querem revisar o conteúdo, já tem um link para vocês fazerem a instalação. Isso aí, show de bola. Isso aí. Beleza. Então, quando você faz login aqui, essa é a tela inicial do Harvester. Então, para quem já está familiarizado com o Rancher, principalmente com 2.6, né, vai ver muita similaridade aqui. A gente já tem nesse menuzinho aqui à esquerda algumas seções que a gente precisa aqui do Harvester, né, necessárias. E na tela inicial, quantidades, informações básicas. Então, desde quantidade de hosts, né, que você está utilizando ali o Harvester, máquinas virtuais que você tem criado, configurações de rede, e esse é um aspecto bem legal também que a gente vai falar, tá? A gente já comentou aqui também, o Multus aqui faz um papel bem legal. As imagens também que você adiciona para dentro do Harvester, então ele utiliza também uma espécie de register ali, onde ele armazena algumas imagens que você baixa, então tá aqui listada todas, e a quantidade de volumes também que você tem aí persistindo os dados das suas máquinas virtuais, tá? Então, o volume ele é armazenado ali utilizando o Longhorn, né? A gente possui aqui o lugar também para as imagens, rede e tudo mais. Aspecto aqui bem simples. Um detalhe importante, Gabriel, beleza? Quando você falou dos hosts, lembrando que quando você adiciona novos nós no cluster, né, ele usa o KubeVip, já conhecido também, para fazer o balanceamento aí entre os nós. Então você não precisa também de um load balancer na frente, se você quiser aumentar o seu cluster, ele já tem essa tecnologia aí para facilitar a sua vida. Boa, bem lembrado. Legal, então se a gente desce aqui um pouquinho, aí eu não sei até se foi pergunta, esqueci o nome da pessoa, mas aqui a gente tem uma visualização sobre a capacidade, né, em geral, do nosso Harvester, tá? Do nosso server. Então aqui ele mostra para mim a quantidade de CPU utilizada, né, quanto que está reservado ali, quanto que tem livre ainda. Mesma coisa para memória e para storage. Então o Alexandre que perguntou aquele lance, né, de quanto que está consumindo, quanto que o cluster Kubernetes está consumindo,
Eu acho que é isso que você quis dizer, né, cara? Quanto que você está consumindo de recurso do Harvester, quanto que está consumindo de recurso computacional. Eu acho que é isso aí que você estava querendo, né? Isso daqui, se não foi isso daqui, também tem a capacidade de você ver além do server. Então, quando a gente desce aqui, a gente já tem o Grafana instalado, né, por default aqui, onde a gente já tem aqui algumas métricas sendo analisadas. Então, na métrica do cluster, a gente tem a utilização do CPU, carga, utilização da memória, e aí você tem um gráfico, né, de uso, do estilo do Grafana ali. A gente também tem aqui um sumário, também que são mais informações aqui para baixo, rede também, disco, tudo mais. E quando a gente entra no quesito das VMs, a gente possui também algumas métricas referentes às VMs. Então, CPU, memória, storage, rede, aqui de uma forma fácil. Ah, mas eu queria ver mais informação sobre os nós. Você consegue clicar aqui e aí você vai ser redirecionado para o Grafana, onde você vai ter ali as dashboards, né? Do jeito que a gente tem ali no Rancher, tá bom? Então aqui você consegue filtrar, ver informações mais detalhadas. Então só para recapitular, além de você ter as máquinas, você ainda tem também uma observabilidade, né, em questão das suas máquinas virtuais aí criadas, que é bem legal. Show de bola. Com certeza. Beleza, para finalizar a tela, os eventos. Então, mesma coisa do Kubernetes ali, mostrando, né, os eventos principais, você já tem aqui nessa tela. E esse é o básico. Então, tendo isso daqui, né, essa tela inicial, a gente está pronto para navegar para os demais. E aí, acessando aqui cada seção, a gente tem informações sobre o nosso host de server. Então, aqui é onde ele diz quem é o server, né, que está rodando o nosso Harvester. E aí você tem o nome dele, você tem aqui algumas informações sobre IP, e aí retomando de novo o CPU, memória e storage, mostrando também o estado do disco. Aí um ponto legal que a gente já começa a bater no ponto do Kubernetes, né, que a gente já começa a ver a familiaridade e tudo mais. Aí a gente tem aqui o fato de você conseguir dar cordon nas máquinas, você ativar o modo aí de manutenção, né, caso você queira fazer alguma manutenção nessa máquina, desligar, alguma coisa assim, você tenha mais outra, você consegue ativar e fazer a modificação, editar configurações, YAML. Então, a gente está vendo aqui o Kubernetes, né, por detrás já. Show. Legal. Quando a gente avança, também tem a parte das máquinas virtuais, e aqui é a lista das máquinas virtuais que você já criou. Então, você consegue ver todas as máquinas, tá? Então, eu tenho aqui, nesse exemplo, 4 máquinas, e aí eu tenho a quantidade de memórias, IP, qual o nó que está hospedando essa máquina virtual. Então, só para a gente recapitular, dentro do Harvester, a gente tem as máquinas virtuais subindo dentro de pods, tá? Então, esse pod vai ficar alocado dentro de algum nó. E qual é esse meu nó? Um nó que esteja dentro do Harvester. Então, como eu só tenho um aqui, né, ele está todos dentro desse nó, mas você pode, inclusive, especificar para qual nó você quer que determinada máquina suba. Então, isso é legal também de forma de controle. E o valor também que isso traz, né? A galera que já sabe como tratar um pod aí, sabe da escalabilidade disso, sabe dos health checks e companhia. Então, trazer esse conceito aí só tem a agregar. Exatamente. Então, só para a gente mostrar aqui, se a gente quisesse acessar, né, uma dessas máquinas, a gente tem 2 opções, tanto utilizando aqui o web, né, VNC, e como o console também serial. Quando a gente clica, ela traz para a gente aqui a tela, onde ela vai trazer o terminal para a gente, já, como se a gente estivesse já fazendo SSH na máquina. Então, não sei se está dando para ver, deve estar bem pequenininho. Tá dando para ver, tá dando para ver. Show. Então, estou dentro da máquina aqui, ó, posso dar um ls, IPA, para ver que E aí, no caso, cara, a máquina virtual, né, vocês são... Putz, é a SUSE, né? Vocês trabalham com OpenSUSE, SUSE Enterprise, mas caso eu queira criar uma máquina virtual, sei lá, Ubuntu, eu posso. Pode, sem problema. Inclusive, deixa eu ver qual que tá rodando aqui. Esse aqui a gente tá com Ubuntu. Esse aqui é um Ubuntu 20.04. Peguei a imagem dele, sem problema nenhum. Você pode criar sua máquina Ubuntu aqui. E aí, ó, se a gente observar a rede, a gente tem a rede aqui com o CIDR, né?
da minha rede local aqui em casa, ou seja, a máquina virtual que eu criei, se eu quiser pingar da minha rede local aqui, eu consigo fazer SSH através dela, então é uma capacidade da rede, né, que o Harvester traz para a gente. E também a gente tem aqui uma rede do Kubernetes em si. Então, interna do Kubernetes também, essa possibilidade de você ter múltiplas redes dentro de uma máquina virtual, né? Cada pod. É o Multus trabalhando. Multus trabalhando aí. Show de bola. Legal. Vamos avançando então. Aqui a parte de volume, que é interessante também falar. Lembrando que aqui é feito através do Longhorn. Então, sempre que a gente cria uma máquina virtual, na hora que você vai criar, você especifica quanto de disco você quer criar, e aí você não precisa fazer nada além disso. Basta que você tenha espaço em disco, né? E aí já puxa para um outro tópico. Esse disco pode ser tanto o que você está utilizando aí na sua máquina, né, do server, do Harvester, ou também adicionar um segundo disco, não é isso, Roberto? É isso aí. O ideal é que você tenha outro disco, né? Sempre é recomendado um outro disco para deixar ele livre para o Longhorn trabalhar ele. Então, deixar de ponta a ponta, não trabalhar só com espaço vazio no mesmo disco. Mas, para ambiente de laboratório, você pode fazer esse uso também. Isso. Show. Então, aqui é feito de forma automática. Quando você cria uma máquina virtual, o disco já está sendo provisionado para você, tá? Mas caso você quisesse fazer o contrário, primeiro eu quero criar o disco, você tem a capacidade aqui. Você pode vir dar um create, e aí você especifica a quantidade, né? Especifica aqui o source, né? Se vai ser imagem e tudo mais, o size, e aí ela já está pronta, só que ela não vai dar ainda o bind, né? Ela não vai ficar ainda atrelado a uma máquina virtual. Depois que você criar, você especifica que você vai usar esse disco, e aí ele faz um bound aqui, montando, né? Fazendo o link entre o volume. Até porque, exatamente o que eu ia falar, né? A gente está falando aqui de Kubernetes, né? A máquina virtual está sendo criada com KubeVirt, você está criando aí junto com o Longhorn, você está criando um volume, né? E quando você cria a sua máquina virtual, é criado o Persistent Volume Claim, que vai fazer o bound com esse volume, parará. Tudo que a gente aprende no Kubernetes está sendo implementado aí no Harvester, né? Exato, e sem precisar meter a mão no YAML. PVC aqui, fez automático. Chega de probleminha de espaçamento. Aí deixa eu te perguntar uma parada, cara. Eu consigo tirar um snapshot aí numa boa, consigo fazer tudo isso? Consegue. Nessa parte aqui avançada, a gente consegue criar backups, né, inclusive. Então você pode... Se o Roberto quiser falar um pouquinho sobre o backup. O backup você vai poder... Deixa eu abrir esse menuzinho aí. Você consegue fazer backup das suas máquinas jogando para um S3 ou, né, fazendo backup normal de máquina, já está pronto aí. É o Longhorn, né? Então é a mesma estrutura de snapshot do Longhorn. Exatamente. A parte de snapshot da VM em si ainda não está implementada. Então você consegue fazer migração entre hosts, você consegue fazer o backup, você consegue converter em template, mas você ainda não consegue fazer o snapshot. Entendi. Mas você já consegue fazer no backup, já ajuda bastante. Isso, um backup. Claro. Até porque tem um pouco daquele conceito também do pod, né? Então, qualquer modificação, você pode subir uma outra... Um outro pod. Beleza. Massa. Então, no próximo tópico aqui, a gente está falando sobre as imagens. E aí, que nem perguntaram, só estou restrito ao SUSE, né? Só posso trabalhar com OpenSUSE, com Slash, com... Não. Aqui, ó, coloquei o Ubuntu, tá? É um Cloud Image aqui. Fui lá no repositório do Ubuntu, baixei, trouxe para cá. Tem o Slash 15 também, SP3 aqui. Se eu quisesse adicionar um outro, sem problema nenhum, basta você vir em Create. E aí é o ponto que a gente vê a diferença dessa nova versão, né? Agora a gente tem capacidade de URL e também de file. Então, se você já tiver baixado aí, né, o arquivo para dentro da sua máquina, você consegue fazer o upload. Ele vai baixar, vai mostrar como é que está ali o andamento. Ao final, você já está livre para usar essa imagem para subir sua máquina virtual tranquilamente. Dando um spoiler do vídeo que vai ser gravado, na instalação do Harvester, você pode passar chaves SSH passando o seu repositório do GitHub. Então, as chaves que você tiver lá, ele já automaticamente adiciona no cluster.
E aí você, quando for criar a sua máquina aí a partir da sua imagem, essas chaves já são inseridas lá. Legal. Ah, é. E, cara, o Fábio Pereira perguntou o seguinte, pô, eu acho que é bem legal a pergunta. Essa VM que é criada, né, e o volume, né, criado aí com Harvester, tem performance para rodar um banco de dados? Com certeza, com certeza. A VM criada, lembrando que ela está usando o KubeVirt, né? Mas ela é uma VM. Então, assim, os conceitos se mantêm, a performance do Longhorn não precisa nem comentar, né? Então, assim, pode usar tranquilamente. E é porque o Longhorn ele utiliza Object Storage, né? Então ele está utilizando, ele utiliza o disco da máquina e propaga com outros nós para poder ter replicação, né? Exatamente. Então, na verdade, você está utilizando o disco da máquina que está rodando o host, né? É isso. Beleza, show de E bola. aí, claro que a gente recomenda, como o Gabriel já falou, o SSD, né? Para ter o máximo de performance sempre. Aí no caso, aquela parada, deu algum problema no pod, né? Ou naquele nó, pelo fato do Longhorn fazer a replicação dos dados, né? Do volume em outros nós, né? No disco de outros nós, ele vai ser endereçado para um desses nós e você consegue trabalhar normalmente. Trabalhando no disco mesmo assim, você não está utilizando conexão de rede, você está utilizando realmente I/O do disco rígido. É isso. Essa é uma das robustezes, né, do Longhorn, exatamente. Você pode subir já por default 3 réplicas ali, essas réplicas vão cair em nós diferentes, e aí, cara, uma máquina explodiu, uma máquina caiu, tudo mais, você ainda vai ter outras réplicas, não perdendo, né, o usuário final ali, você final, vai continuar sendo transparente para você, vai continuar utilizando sem problema. Tranquilo. E revisando aqui, o Andrew perguntou, né? Pode botar o Windows Server numa boa, né? Pode sim. Show de bola. Tranquilo. Então, só para a gente terminar essa parte aqui também, e aqui já é uma parte que a gente está adentrando a um aspecto aqui do bem conhecido, né, de namespaces, que é uma abstração para a gente conseguir organizar nossas máquinas virtuais, no caso aqui, né, nossos deployments em geral. Então, a gente tem aqui alguns default, né, que a gente já tem quando está instalando o Rancher, né, enfim, a gente tem o local, tudo mais, você pode criar o seu próprio, e o que isso vai ajudar? Você pode, desde começar a organizar as máquinas virtuais que são, por exemplo, para produção, as máquinas virtuais que são para outro ambiente, ou então de um outro time, né? Você pode sair criando aqui os namespaces, e aí, na hora que vai criar a máquina virtual, você diz que é para subir nesse namespace específico. Então, você tem um controle aqui, né? Uma organização no quesito de namespace. Boa. Show. Para a gente avançar, vou falar um pouquinho mais rápido aqui desses tópicos para a gente já depois ir para o Rancher ali, mas é importante só comentar para não ficar nenhuma dúvida no pessoal. A gente aqui dentro, nas opções avançadas, temos a capacidade de criar templates também, então isso é muito útil para quando a gente quer criar várias máquinas virtuais, né? Você pode utilizar templates aqui, criar seus próprios templates com a ISO, com configurações já padrão. Backups também dela, que nem a gente já deu um spoiler, você pode já fazer aqui backups também, mandando aí para as 3 NFS também. Rede é outro aspecto legal, e esse aqui vou dar um pouquinho maior de tempo. Se o Roberto quiser até me dar um help aqui, mas aqui é um ponto legal porque a gente pode criar redes, né, dentro do nosso Harvester. Então a gente possui já uma rede interna do Kubernetes, onde você conversa ali com os pods, né, internamente, mas caso você queira acessar externamente, você queira criar VLANs, criar outras formas de acesso, né, segregações aí de redes, você pode criar aqui dentro com a parte de network, não é isso? É isso. Você vai criar aí com as VLANs que você quiser, ele já vai vir com uma... Eu esqueci o nome da VLAN que ele vem, é o Harvester Management, né? O nome da VLAN da primeira, de gerenciamento do Harvester. A nível de laboratório, você pode usar essa VLAN também para subir os seus, né, a sua infraestrutura, mas aí se você tiver uma segunda placa de rede, aí o recomendado é que você crie VLANs aí, dependendo dos seus projetos, da arquitetura que você tiver definido. Isso é interessante, até mesmo para a gente segregar, né, a comunicação e a utilização,
para não acabar demandando sempre, né? Eles recomendam utilizar uma outra VLAN e uma outra placa. Então, isso é que é foda, né, cara? Você consegue... cara, é o seu ambiente de nuvem, né? Você consegue criar as suas máquinas virtuais, as suas subnets, criar toda a tua solução de infraestrutura, assim como você faz na AWS, assim como você faz no Azure, mas você está ali aproveitando o seu data center. É isso. Você não tá pagando por hora, né? Show de bola. Cara, inclusive isso daqui, eu até comentar aqui um parênteses, tá rodando meu local, né? E aí ficou aqui a tarde toda, a manhã toda aqui, já deixando no esquema. Eu fiquei pensando, cara, e se eu tivesse isso rodando na cloud? Quantos créditos eu já teria deixado lá? Quantos doletas já teria morrido já? Então eu já fiquei aliviado, porque é exatamente isso. Tá tudo rodando on-premises aqui, no notebook, e todas as minhas máquinas aqui, lá com o Rancher, rodando o meu cluster, né? Então isso é o interessante, isso que é o legal. Show, vamos continuar aqui. Nessa parte de settings aqui, tem algumas informações básicas, tá? Então, se você quiser definir, por exemplo, o level de log também, para você ter uma maior observabilidade sobre o Harvester, VLANs também, para você definir a rede default, foi o que o Roberto comentou, caso você queira alterar. Algumas outras características que eu quero frisar aqui embaixo, é essa parte aqui do Cluster Registration URL. Então, nessa parte é onde a gente faz o link para o nosso Rancher, tá? Então, aqui dentro do Harvester, uma vez que você tem criado o Harvester, você vem aqui, pega o link lá dentro e cola aqui dentro dos settings. Então, e você vai estar importando lá para dentro do Rancher. Legal? Então, esse é um cenário do Harvester, em geral, e aí fica aguardando aí o aval para a gente caminhar para dentro do Rancher. Se não tiverem uma pergunta relacionada ao Harvester, como é que tá o pessoal aí? Vamos para a parte maneira agora, que você falou de VM, acessando SSH. Eu não quero essa porra. Meu irmão, quero criar meu cluster Kubernetes, brother. Então bora. Olha quem nos espera aqui. O Rancher aqui, já rodando. Eu tenho 2 clusters aqui já, Harvester, tá? Eu tenho um que eu criei utilizando o RKE e um segundo com RKE2. Então, até é legal frisar essa diferença. RKE com RKE2 são 2 providers que a gente entrega também de cluster Kubernetes, tá? Para você criar o seu cluster, cada um com diferencial. O que é legal frisar é que o RKE2 aí tem alguns quesitos de segurança implementados a mais, tá? Então, ele tem ali uma atenção redobrada, né? Mas também o RKE está aí para facilitar o processo de criação de cluster Kubernetes, dando atenção total ao seu ambiente de produção. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, capciosa, né? Fazer uma pergunta aqui maldosa. A Roberto responde. Roberto, você ferrou, cara. Olha só, eu já vi, né? O Vini já conversou comigo sobre isso, eu já vi na documentação falando que o RKE, o RKE2, ele não é um substituto ao RKE, né? Que são produtos diferentes, que têm objetivos diferentes, assim como o K3S, né? Que também é uma outra solução que tem outros objetivos. Mas, especificamente aqui, só uma pincelada, tá? Que a galera pergunta bastante isso. Onde eu devo usar RKE e onde eu devo usar RKE2? Tá. O RKE, você pode usar ele em qualquer lugar. Então, assim, essa é a base. O RKE, qualquer lugar você pode usar. O RKE2 entra onde? Aonde você tem ambientes, aonde tem uma política de segurança mais restrita, aonde está se preocupando com compliance, aonde a segurança está em primeiro lugar, é o foco. Então, o RKE2, ele entra nesse caso específico. Mas isso não acaba sendo um motivo... Assim, quando você fala em segurança, a gente sempre quer mais segurança. Sim. Né? Isso não acaba sendo um motivo para as pessoas deixarem de utilizar o RKE e irem sempre para o RKE2? Então, na teoria, sim. Mas na prática, nem sempre. Porque às vezes você tem um cluster, por exemplo, de Rancher que é de, sei lá, infraestrutura. É o seu CI/CD que vai estar configurado ali e tal. Então você não precisa de tanta segurança, já que você não vai ter nada exposto. Então você pode usar o RKE, por exemplo. Mas se você tem um cluster que vai ter a sua aplicação web ou que vai ser exposto de alguma forma, e aí sim você já devia estar pensando na segurança entre o RKE2.
Se eu vou expor o cluster Kubernetes, eu utilizo o RK2. Se for um uso interno ali, for um cluster Kubernetes para serviços auxiliares internos na minha empresa, RKE. São 2 casos onde se aplicam esses 2. Beleza. Massa. Eu falei que era maldosa a pergunta. Aí O Roberto tá preparado aí, ó. O Roberto matou no peito. Show, eu vou colocar para criar então, vou mostrar esse processo, tá? Então o que a gente está tentando trazer aqui a perspectiva, tá? A gente viu o lado do Harvester, criar as máquinas virtuais, você criar suas máquinas virtuais lá e ter comunicação, beleza? Todo esse aspecto. E agora a gente está trazendo a parte que o Rancher vai criar o cluster Kubernetes para você, utilizando o Harvester, né? Criando ali as máquinas Aumenta um pouquinho. Opa! Você falou aumenta, Beleza, aumentei o microfone. Não, acho que tá de boa. Beleza. Então, a gente tem aqui a capacidade de criar, né? Dentro do Rancher, a gente cria cluster Kubernetes, né? E aí a gente pode, enfim, quem já conhece aí já está familiarizado, mas para quem não conhece, a gente consegue trabalhar com providers externas, né? Com cloud, então a gente está falando de EKS, AKS, GKE, e a gente consegue também utilizar a nossa própria cloud, né? Que é o ponto que a gente está pegando aqui. Então, dentro desse cenário aqui embaixo, a gente tem essa chavinha onde a gente seleciona se a gente quer criar um cluster utilizando o RKE1 ou RKE2, já dado a explicação do Roberto aí, você vai matutar para ver qual que você vai escolher. E aí você escolhe aqui, ó, ele te dá uma das opções, o Harvester, tá? Então, da mesma forma que a gente também trabalha aqui com o VMware, vSphere, né? Você consegue ele fazer o provisionamento das máquinas virtuais, já trazer aqui para dentro do cluster todo o lifecycle, todo o processo já com o cluster aqui dentro, também tem essa parte com o Harvester. Então, clicando aqui dentro do Harvester, tem algumas características que a gente precisa preencher, da mesma forma que a gente estaria fazendo com uma provider externa, junto com um EKS ali, por exemplo, tá? Então, se a gente vê aqui, a gente precisa dar um nome para esse cluster, tá? Eu posso dar o nome aqui de teste, beleza? Só uma pergunta agora aqui para o Fabrício Gabriel. Você já viu chegar nesse ponto aí, Fabrício, sem mexer no YAML? Não, cara, pô, meu irmão, isso aí... Não, e assim, é maneiro, cara, porque assim, eu adoro o Rancher, né, eu acho uma das melhores soluções para gestão de múltiplos clusters, e é legal reforçar aqui que você vê que o ambiente para a gente trabalhar é muito confortável ali, né? Porque ele é muito similar, ele utiliza elementos que a gente já conhece, né? Então, assim, putz, eu ainda não mexi no Harvester diretamente, mas assim, o fato de ter uma interface com o Rancher, putz, é tranquilo para eu trabalhar, porque eu já tenho contato com o Rancher, eu conheço o Rancher, eu sei ele operar, né? O criar um cluster Kubernetes no Rancher, como o Gabriel falou. Putz, é muito parecido com a criação de um cluster Kubernetes na DigitalOcean, por exemplo, quando você está criando com os droplets. Então, é a mesma coisa, cara, praticamente, né? É isso. Tipo, essa interface aí, putz, eu conheço. Eu crio com droplets, com máquinas com EC2 na AWS, né? Só, claro, não é similar quando você está criando ali um AKS, o EKS que aí tem um token lá, é diferente. Mas quando você está trabalhando com máquinas, com VMs na nuvem, mesma coisa, brother. Aí entra aquela parada. O Harvester, ele vira um cloud provider. É isso. Exatamente. E aí o legal é a pessoa que está pegando pela primeira vez aqui, está testando a parada, se já tem conhecimento sobre Rancher, já tem conhecimento sobre Kubernetes, o cara vai se sentir muito feliz. Vai chegar e falar assim, cara, eu já sei fazer isso, saca? Então a curva de aprendizado é bem baixa, ele vai manjar rapidinho. Então essa é a pegada, esse é o ponto legal, tá? Então, antes da gente começar aqui, ó, tem um template que eu criei, a gente não consegue ver o template por aqui, então eu vou vir dentro do meu template aqui, ó, vindo em Node Template, eu criei o template de Harvester para Ubuntu, ou seja, esse template vai criar máquinas ali dentro do Harvester utilizando aquela imagem do Ubuntu, tá? Aqui dentro você escolhe aqui uma credencial, e isso daí aqui é o credencial nesse caso, né, como a gente não está fazendo na AWS nem nada, é somente você selecionar o seu Harvester,
o server que você já vinculou aqui dentro do Rancher, você seleciona ele. Aí na parte das opções da instância, aquilo, né, CPU, memória, disco, quanto você quer setar, qual o namespace que você quer criar esse cluster, ou seja, você pode deixar no default ou você pode criar um namespace específico para você. Seleciona a imagem, estou utilizando aqui a minha do Ubuntu. Seleciona a rede, né, aquela que a gente definiu lá dentro do Harvester, onde a gente está reaproveitando tudo aqui. Seu usuário aqui também. Um ponto legal também que eu não posso deixar passar batido é a parte de você conseguir utilizar Cloud Init aqui, né? Então, é uma forma... Até beber um pouquinho de água. Quer explicar aí, Roberto? É uma forma de você já fazer a configuração de alguns parâmetros, né? De você fazer algumas configurações já na criação da máquina. Isso. Exato. Então, tipo, você precisa, sei lá, setar usuário e senhas e tudo mais, você coloca aqui no formato do Cloud Config, né? E aí você seta isso no template. Então, já é uma facilidade a mais que a gente está trazendo. O nome para o seu template. Aqui algumas opções, né, que a gente já tem aí padrão do Rancher. Então, se você quiser colocar label para esse template, quiser colocar aqui também alguns tents, né, legal também. E as opções de engine, então, qual Docker que vai subir, qual storage que vai utilizar, se você vai utilizar registries, né, e se essa registry é insegura ou não, você já pode se definir aqui. Então, toda aquela facilidade que a gente tem do Rancher aqui no Harvester também, né, dessa criação. Show, beleza. Então, criei o template. Vamos voltar lá para a parte do cluster que a gente vai criar o cluster. Então, voltando, create aqui. Vou selecionar o meu Harvester, vou criar um RKE1. Vou dar um nome aqui, kubedev. Olha aí. Nome, vou colocar um all-in, tá? Porque eu vou subir somente um nó, tá bom? Quero criar somente um cluster com um nó e ele vai ter todas as labels. Então, posso criar, se eu quisesse criar separado, né, que é a recomendação, uma boa prática, você colocaria aqui de worker, né, e esse aqui de master. E aí você setaria aqui somente etcd e control plane, e aí os workers você adicionaria aqui no outro node pool, tá? Uhum. Pro nosso caso, vamos deixar esse jeito aqui mesmo. Chamar aqui de é vida louca, mano. Aqui é vida louca. Para os deuses da live aqui ajudarem a gente. Aqui aí, a gente cava para dar merda. Depois só beleza. Quesitos de membros também. Todo aquele ponto do Rancher está entregando, tá? Então essa capacidade legal. Você está falando de Harvester, você está falando de infraestrutura hiperconvergente e ao mesmo tempo de facilidades que o Rancher te entrega. Então, autenticação que você pode fazer com o AD, né? Toda aquela parte que a gente conhece ali do Rancher, você pode trabalhar, trazer aqui os membros aqui para esse seu cluster. Teve até o Alexandre Sá perguntou isso. Pô, dá para integrar com a Active Directory? Cara, é Rancher, você consegue integrar porque ele já te dá isso. Né? É isso. Aqui o meu só tem um local, então não tem outros membros, mas caso eu tivesse feito o link aqui com o AD, com o GitHub, as providers aqui que ele aceita, você conseguiria adicionar os membros. As opções do Kubernetes, qual a versão que você quer subir, provider network também, né? Flannel, Calico, Kernel. Então, se você tiver alguma diferença, você pode selecionar. E tem um lance aí que eu até me veio agora na cabeça, né? Eu falei que eu sou meio Faustão, né? Que eu corto a galera quando vem aqui, né? Vai lá, tá massa. Mas, cara, se eu quiser, por exemplo, criar um cluster Kubernetes que seja híbrido, né? Híbrido que eu digo assim, tem nó com Linux e nó com Windows, para poder executar containers Windows. Consigo também fazer numa boa. Cara, boa pergunta. Roberto, boa pergunta. Sou maldoso, cara. Tá aí o teste que eu não fiz. Eu não fiz esse teste, é boa pergunta. Porque eu tô pensando aqui, você tem um template, né, que você tá utilizando, então a gente tá criando aqui máquinas utilizando a imagem do Ubuntu. Você poderia depois adicionar máquinas utilizando, depois que você está criando seu cluster, ele dá aquele dockerzinho, né, aquela registration ali que você pega. Se você já tiver a VM criada, Docker ali, não vejo problema. Mas realmente depois vamos fazer um labs aí dessa parada aí pra galera. Boa. Assim, massa. Legal. Então, Cloud Provider, vou marcar aqui o Harvester para mim, tá? Que ele está sendo o papel aqui da Cloud Provider. E esses outros pontos aqui eu vou deixar sem preencher, que é a registry privada, a gente vai usar o default, opções avançadas também, e autorizar agent points, vou deixar aqui.
Show. E vamos frisar novamente. O Harvester como Cloud Provider. Você não vai utilizar a AWS, você não vai utilizar Azure, você vai utilizar o Harvester como sua solução de Cloud Provider. É esse o ponto. Então, Fantástico. a gente aperta aqui em Create. E enquanto ele está criando, cara, um ponto legal também é que, assim, o que a gente está trabalhando aí, esse cenário que a gente está trabalhando é o Rancher, né, como a gente conhece, gerenciador de múltiplos clusters Kubernetes, que conecta com vários cloud providers. Então, você consegue, nesse Rancher aí, ter o Harvester como um cloud provider com todos esses caras, mas também consegue colocar conectado ao Azure, conectado à AWS, tranquilo e calmo. Sereno, beleza, sem preocupação nenhuma. Beleza, isso aí tem que estar, cara, o pessoal tem que estar, cara, a cabeça explode, brother, a cabeça explode. Se nessa hora a galera não fez bloom ainda na cabeça, manda pergunta aí, porque não tá entendendo direito o negócio. Até o Fábio aqui perguntou, o Fábio Henrique falou assim, você pode mostrar a criação de um cluster Kubernetes na nuvem com EKS, AKS? Cara, isso é outra live, brother. Aqui a gente tá focando no Harvester. Quem quiser mais conteúdo de Rancher, coloca aí nos comentários, brother. Coloca aí no chat. Quero Rancher que a gente monta mais coisas aí. Eu monto aqui no canal, eu chamo o Gabriel, chamo o Roberto pra gente falar mais aí, não só de Rancher, mas as outras tecnologias que a SUSE oferece. Legal. Coloque aí. Show de bola. Gabriel, enquanto está subindo aí, você consegue mostrar para eles a parte de virtualização? Consigo. Deixa eu voltar no Harvester aqui, só para a gente ver a máquina virtual, tá? Que a gente colocou ali. Então é um ponto, acho que nessa altura ela já até subiu. Ó, essa minha all-in aqui, que eu dei o nome dela, tá? E aí ela já pegou um IP, até já recebi mensagem falando que ela já estava na minha rede já, então já está com o meu IP acessível. E aí cara, o nó que ela subiu. E se a gente for acessar aqui através do... eu acho Deu uma picotada aí. Deu uma picotada. Alô? Ele tá lá no limite dos recursos dele. Alô? Eu ainda estava conectado na VPN agora. Tá, acho que foi, Gabriel. Fala aí. Tá me ouvindo? Tá beleza? Agora tô te ouvindo. Tá. Ixi, deve estar com delay então, né? Tá um pouquinho, mas vai lá, vamos lá. Não, beleza. Eu queria mostrar aqui que a máquina que a gente criou lá já foi criada aqui pelo Harvester, tá? Ela tá rodando. Então, por detrás, o que ela tá fazendo? Então, quando a gente vem aqui no cluster, a gente consegue ver o log, tá? Fantástico. E consegue ver o log todo na ferramenta, né? No próprio Rancher, isso né? A gente consegue ver aqui no Rancher acontecendo toda a magia lá. Então ele mostra o RKE, né? Os passos que estão fazendo, o que está sendo instalado, tudo mais. E aí no final te dá ali a notícia de que o seu cluster está pronto. E você vai ver isso, né? De forma nítida ali, mostrando que já está acessível, já está podendo ser utilizado. Show de bola, cara. Lembrando que esse delay é por questão do... Você só vai conseguir fazer essa conexão, né, ver esses logs a partir do momento que começa a subir os pods lá dentro. Então, nesse primeiro momento de baixar as imagens e tal, ele ainda está... Exato. E até vi aqui, ó, meu cluster local, ele já estava até... Deu um erro aqui, então provavelmente deu uma caída. E aí ele deve voltar, deve ter dado uma oscilada aqui na rede. Mas vamos esperar ele voltar aqui. Sim. Tô falando, a gente é vida louca, a gente subiu a parada e tal, ao vivo pra galera ver. Enquanto isso, cara, enquanto tá subindo aí, fala um pouquinho, né? A gente falou sobre o canal de vocês aí, a gente falou do lance de vocês colocarem um vídeo lá. Cara, mostra pra galera aí um pouquinho o canal de vocês enquanto tá subindo rapidinho. Eu vou colocar o link novamente aqui para quem quer se inscrever. Show, legal. Eu não sei se eu vou conseguir abrir aqui outra aba, mas eu posso explicar o canal. Você consegue abrir, Roberto? Abre aí, Roberto, que aí eu troco a tela e vocês explicam enquanto está mexendo. Não vamos deixa a máquina do Gabriel intocável agora. Deixa a máquina dele aí, brother. Deixa a parada aí.
Beleza. Mas compartilha aí, Roberto, que eu vou compartilhar. colocar aqui. Bota aí. Ainda estava compartilhando aqui, ó. Não, tranquilo. Bota aí que aí vocês falam para a galera também já seguir lá e pegar o site lá para poder. O vídeo para poder depois seguir aí o passo a passo. Legal. Botei aqui. Show. Fala aí. Tá lá o Calmillion. A gente está colocando, como o Gabriel e o Fabrício falaram aí mais cedo. Então, toda semana tem um vídeo sobre algum conteúdo legal, alguma coisa. Às vezes a gente tem alguns how-tos, tem casos de uso, tem bastante coisa legal lá. Tem praticamente todas as ferramentas que a gente falou aqui e que a Suzy oferece, tem lá. Então, tem alguns vídeos do Gabriel, se eu não me engano, o último, né, Gabriel? O penúltimo aí. Exato. A ideia é que a gente sempre posta, né, semanalmente aí vídeos trazendo a cultura open source, né, junto com também algumas soluções aqui da Suzy, onde a gente mostra também algumas dúvidas frequentes, que nem perguntaram, poxa, como é que eu faço para subir aqui um cluster utilizando EKS, né, EC2, tudo mais. Esse é o objetivo do canal, a gente fazer videozinhos mais curtos, né, e para ajudar no processo aí de adaptação do Ranch e também coisas mais profundas aí, avançadas. Show de bola. Então vamos esperar aqui, que aqui ainda tá fritando aqui do lado. Tá fritando aí, cara? Tá fritando aí? Deixa eu mudar a tela, vou botar aí pra tu. Legal. Tá aí, eita, tá... Pô, a máquina, né, aí tá chorando. Também tem uma porrada de cluster lá, tu já deixou criado, né, e já tá ali consumindo, né? Exato. Eu fiquei na... Até vou... Deixa eu ver se dou uma terminada aqui em alguns. O pessoal já está pedindo mais material de Harvester aí, ó. Então vocês já sabem aí que vocês vão voltar aqui, vão falar mais sobre Harvester. Eu tenho os alunos já estão me cobrando lá o workshop com vocês lá na comunidade. Cara, vou perturbar vocês agora, brother. Vocês estão ferrados. Vai ser um prazer, galera. Vai ser um prazer. Pô. Com certeza. O pessoal já vai botar aí, hashtag volta Gabriel e Roberto. Vamos ver se ele vai voltar aqui. Não, eu acho que ficou verde aí. Ó. Alguma coisa ficou verde lá. Ó. Isso é um bom sinal. Dá um tempinho. Achar uma manivela aqui para ajudar. Peraí, deixa eu girar aqui. Verde é sempre um bom sinal. Pô, enquanto ele está subindo, Gabriel, volta só naquela parte na tela anterior. Do Harvester ali? Do Rancher. Vamos ver, cara, se ele não vai dar uma... Entra depois no menu de virtualização ali, o Virtualization Manager. Por favor. Se ele vai carregar. Tá subindo ainda. O pessoal já tá falando aqui que vamos explodir a máquina do Gabriel. Cara, olha como é que é a parada. Cara... Tá faltando isso daqui, ó. O pessoal faz bullying, brother. O pessoal faz bullying pra caramba. Pô. É direto, cara. Direto. Quando dá problema aqui no canal, né? Eu tô fazendo a demo e tal, pá, dá uma cagada. Pô, meu irmão, é bullying direto, meu irmão. Bullying direto. O pessoal não perdoa, não. O que aconteceu? Eu não contei com a camada aqui do aplicação aqui do lado da live, né? Eu assim, não, vai dar na conta aqui mais um cluster. Aí, mas tá estabilizando aqui, galera. Tranquilo. Ó, dentro do... A nível de curiosidade, tá? Só a nível de curiosidade. Você falou que tá rodando essa máquina, você tá rodando o Harvester na sua máquina, né? Quanto que tem de recurso essa máquina? Essa máquina, ela tem 32 de RAM e são 6 cores? 8 cores. 8 cores. Tá, entendi. Mas a parada pelo que eu tô vendo aqui, é o Rancher, que ele tá rodando numa máquina virtual no computador que eu tô... No outro computador. Tá, entendeu? Entendi. Então o negócio não foi o Harvester, ele tá beleza ali, se a gente for dar uma olhadinha lá na dashboard, mostrando ali os quesitos do server, ele vai estar beleza, pé nas costas, mas agora o esquema é o Rancher que tá na máquina virtual aqui.
Entendi. E deixa eu te perguntar uma parada. O Rancher pode estar rodando no Harvester, sem problema nenhum. Pode. Uhum. Entendi. Pode, a gente pode fazer esse processo. Aí seria uma outra abordagem também, né? A gente utilizar o Harvester para criar a máquina virtual, e aí a gente criaria com o Rancher aqui dentro, e aí a gente acessaria e tudo mais. O aspecto que a gente está fazendo aqui foi um Rancher, né? Mostrando ele on-premises, você tem ele, e aí você tem um Harvester que você subiu numa máquina aí física, local também, e você fazer essa integração. E aí é um outro viés também possível. Poderia também ter o meu cluster lá ter o meu Rancher rodando na nuvem, né, com EKS, com AKS e acessando o meu Harvester também, numa boa. Beleza, numa boa. Aí quesitos de rede, esses quesitos assim, uma vez que você enxerga tudo lá, sem problema nenhum. Claro. Tem que estar enxergando ali o Harvester, ele tem que estar exposto. Acessível, né? Acessível. Tá. Exato. Mas beleza. E aí, vamos ver lá. Você quer mostrar aqui alguma coisa, Roberto? Pode ver se já voltou lá no... Eu ia mostrar só a tela do... Que o Rancher tem a mesma tela, né? Do Harvester. Boa. Vamos aproveitar esse caminho aqui agora, que aí dá mais tempo, que eu acho que tá subindo ali ainda. Uhum. Vamos ver se ela tá aqui. Fail Whale, né? Então ela tá subindo. Tá dando subida ainda. Eu acho que na conta que a gente tinha feito de recurso, né? A gente ia deixar um cluster só e ficaram 2 em pés antes de subir esse. Exato, foi. Vamos ver aí. O quesito aqui não é do Harvester, foi o Rancher ali. O teu Rancher tá rodando fora, né? Tá rodando aqui na VM. Tô pensando aqui em rebootar ela, que aí ela dá uma... O Rancher também, ele tava bem... Um talo. Tava meio radinho, né? Tava aqui no talo, né? Vou dar uma restartada aqui e a gente volta daqui a pouco. Uhum. Não, fica aí, brother. Só restarta a máquina. Não, vou ficar aqui. Minha carinha vai ficar aí. Já pensou, cara? Cara, seria sensacional. O Gabriel fala assim, vou restartar aqui, de repente. Puf! Assim, vou contar que eu já fiz isso uma vez, tá? Já. Cara, não cheguei a rebootar a máquina, tá? Mas assim, não, galera, eu tava fazendo não lembro qual era a live, tem tempo já. Mas galera, eu vou fazer aqui e tal. Deixa eu só dar um refresh aqui na tela. Porra, eu dei um refresh na tela que tava transmitindo, mano. Nossa. Aí ficou fora, depois eu voltei. Já teve live também que faltou luz, assim. Eu tava assim, galera, não sei o que, tarará, vou me despedir, parará. Pá! Faltou luz aqui em casa. Isso aí foi combinado, então, uma saída triunfal. Não foi. Né? Não, aí sabe o que eu fiz, cara? Eu acho, tem aí, tá no ar, cara. Tá no canal aí. Eu não vou lembrar qual é a live. Mas aí, assim, tipo, eu desconectei, né? Tipo, faltou luz na parada toda. Eu tive que pegar o celular para entrar na live para falar, galera, fiquei sem luz aqui, não sei o que, lá. Aí, o José Luiz até falou, final da live no teu celular, cara. Peguei o telefone e falei, galera, não sei o que, tchau. Aí fechei, né? A sorte é que foi no final. Justo. No dia do lançamento do Harvester, eu tava fazendo um bate-papo lá com o Vinícius online. E aí, no início, quando ele falou aqui, o Roberto, se apresenta aí, Roberto. Minha conexão morreu. Aí é o mesmo esquema, sai correndo, pega o celular e vai. E aí é no início, bem na hora de se apresentar. Quando eu voltei, ele já tinha me apresentado. Beleza. Cara, foi sinistro, cara, foi sinistro. Tá vivo aí a parada, brother? Tá difícil até, se eu te falar que tá difícil até pra rebootar aqui. O negócio tá comendo aqui mesmo, deve estar topado aqui. A fila do processador aí deve estar uma beleza. O máximo que vai acontecer é falar, galera, deu ruim e vocês vão ter que voltar aqui. Mas tudo bem.
Mas vê aí se ele volta. Se não voltar, não tem problema. A gente marca aí depois de novo. Vai ter outras paradas também. Legal. Não, beleza. Eu vou dar... Ó, ela reiniciou Não... aqui. O que eu queria, enquanto você mexe aí, Gabriel, o que eu queria mostrar era que essa tela que ele está agora, do Harvester, quando existe essa integração com o Rancher, essa mesma tela existe dentro do Rancher. Essa tela que eu falo, o menu lateral. Entendi. Então então assim, se você tem o Rancher conectado ao Harvester, você não precisa nem entrar no Harvester para poder gerenciar, né? E ele ainda adiciona um menu que é a parte de RBAC, né? Então você vai ter tudo isso aí e vai estar aí granularizado o seu acesso. Entendi. Aí, no final das contas mesmo, né? O interessante é você ter o Harvester junto com o Rancher para você gerenciar tudo, né? Exatamente. Aí você tem a infraestrutura ponto a ponto ali integrada. Entendi. Porque aí até esse gestor aí perde um pouco sentido, né? Quando você tem o Rancher. Sim. Entendi. Exato, uma vez que você já está dentro do Rancher ali, as funcionalidades você consegue fazer, acessar todo o Harvester por lá, o que é legal também, né? É o quesito da ferramenta em si, porque a gente tem a mesma coisa acontecendo quando a gente está falando de cloud também, né? Outros providers, porque a gente tem essa capacidade de criar a máquina, da gente, enfim, fazer todas aquelas configurações sem precisar acessar outra interface. Então, que nem o Roberto comentou, aquele single, como é? Single pane of glass. Pane of glass. Então, através da mesma interface, você tem acesso a tudo. Então, você consegue centralizar tudo aqui. Esse é o ponto legal. Entendi. O Alexandre Sá perguntou se tem como debugar o Harvester. Tem. Você tem acesso à CLI dele, tá? Ao terminal lá. Você pode acessar ele local. E você tem o kubectl também, que você pode debugar o Kubernetes, né? O que está rodando por baixo dele. Então, existem essas duas formas aí. Eu quando rodei o Harvester no VirtualBox, eu entrei na máquina e eu tem lá, acho que apertando F12, alguma coisa assim, você consegue entrar no terminal e executar kubectl. Aí eu vi assim as paradas sendo criadas e tal, é bem legal. Eu acho que eu consigo até... Tá subindo aqui a máquina, mas eu queria mostrar que eu posso até fazer esse acesso ao Harvester aqui utilizando um put qualquer. Então, se a gente coloca aqui a credencial, né, e o meu IP aqui do Harvester, ele joga aqui para mim na outra tela. Dá só um zoom aí depois. Beleza. Pronto, agora... Eu descobri a senha. Vamos lá. Como é que dá zoom no put aqui? Esse é Ctrl+, não? Ctrl Shift+, sei lá. Não, acho que tinha aqui assim a opção. Se alguém souber aí, depois me avisa aqui. Mas o que eu queria mostrar é o ponto aqui que a gente está acessando aqui, o Harvester mesmo, né? Ele tem um sistema operacional ali por detrás, ele tem todas aquelas capacidades, então você consegue debugar aqui, utilizar o kubectl por aqui também. Então você dá um get nodes, você dá describe, logs, e aí a gente está falando do Kubernetes, né? Então, se você quiser debugar aqui dentro do server também, você já tem como, também tem acesso às demais file systems aqui dentro. A nível de curiosidade, cara, dá um get all aí, cara, all namespaces, assim, pra gente ver, tipo, o bicho todo solto. Não, get all namespace. É get all menos A. Isso. Menos A. Vamos ver aqui. Aqui seria bom dar uma aumentada, né? Mas... maneiro. Caraca, joga tudo aqui pra gente. Quesito dos namespaces, dos pods aqui também, services, né? Tem aqui os nossos pods aqui rodando.
Então, até um ponto legal, interessante aqui, é exatamente isso. Ó. A gente tem aqui o monitoring, né? Esse namespace aqui, que é a parte do Grafana, do Prometheus aqui rodando. A gente tem também default, são as nossas máquinas que foram criadas. Então, isso aqui é um ponto legal também, mostrando que elas são criadas dentro de pods, né? Então, dentro do namespace que você definiu, tá aqui, ó, a minha máquina all-in, aquela que a gente está tentando subir o nosso cluster aqui, ela já está criada, instalando por detrás ali o RKE, comendo ali, para ela já trazer o cluster para a gente. Então, se quisesse dar um describe nela, describe. E é legal que tipo a gente enxerga, né, a camada, a gente vê a abstração e a gente consegue ver o que está acontecendo. Se quiser, putz, deu algum problema, quiser os logs, né, do KubeVirt, dessa máquina em si, você consegue, né? Exatamente. Exato. Ela mostra aqui a quantidade de request que ela está fazendo, ó, uso de CPU, memória, storage. Então, você consegue ver todas as informações aqui relacionadas à sua máquina virtual também utilizando o Kubernetes. Maneiríssimo, cara, maneiríssimo. E quando você listou os nodes ali, né, ele está ali como um control plane, né? Mas você consegue depois fazer o join, montar uma solução com alta disponibilidade, utilizando outros nós, como se fosse um cluster Kubernetes. É um cluster Kubernetes. É um cluster, exatamente. A liberdade que te dá justamente por ser um cluster Kubernetes ali, aí você já está livre. Inclusive, também tem um ponto bem legal, que é nesse quesito do Edge, né? Dentro do Harvester e tudo mais, se utilizar. É um ponto bacana, porque uma vez que você criou seu cluster ali, dentro do Harvester, trouxe aqui para dentro do Rancher, você está contando, por exemplo, com o Continuous Delivery aqui do Rancher também, né? Você pode estar contando com o Fleet. E aí você faz uma série de automações, você faz vários processos ali utilizando o GitOps dentro do cluster que você criou no Harvester. Então isso é bem bacana, a gente começa a ver realmente que faz sentido, né? A integração de todas essas ferramentas aí. Uhum. Claro. Ah, exatamente. Vamos ver se ela já está subindo. Eu dupliquei aqui a quantidade de hardware da máquina. Dobrei. E aí? E lembrando que nesse ponto todo, inclusive essa integração, né, Gabriel? Você não mexeu em nenhum YAML. Estava ali mostrando a questão do formulário que está na interface. Não teve YAML até então. Então, assim, é uma facilidade muito grande. Apesar de que o conhecimento, né, do funcionamento e tal, como trabalhar com YAML é importante. Exato. Mas é só para mostrar, evidenciar aí essa diminuição de complexidade. Exato. O que eu gosto de comentar, e aí a gente tem os dois cenários, né? Galera que manja muito, que é old schoolzão, que gosta de usar YAML, até porque eu até entendo, tem uma maior liberdade, né? Uma maior flexibilidade, às vezes você precisa configurar algo ali mais fácil, já tem um template, é mais fácil editar o YAML. Então ela também vai se sentir abraçada pelo Rancher, né? Não é porque tem uma interface aqui mais amigável que ela não vai ficar restrita, não. Pode utilizar tudo isso com o YAML, você tem capacidade de fazer tudo isso com o YAML. Galera que está ainda vindo, né, para esse mundo, também se sente abraçada, porque tem aí a facilidade da interface aí ajudando. Não, e também não é. E assim, e o legal também é que você tem uma parada que é híbrida também, né? Você consegue montar tudo você consegue montar o inicial na sua interface, e caso você precise do YAML para colocar num repositório Git, para utilizar GitOps e com Fleet ou com Argo CD ou com qualquer ferramenta, você consegue também fazer isso utilizando o Rancher. Exatamente. É isso. Vamos ver se a gente consegue acessar. E se esse for o caso, como você está falando aí, Fabrício, por exemplo, a partir do momento que você cria uma máquina pela interface, aí no Rancher, por exemplo, você consegue ir lá e exportar isso aí como YAML. Então também, se você tem o seu caso de um GitOps, você também tem essa facilidade aí de já pegar essas configurações prontas para você. Faz o export, tá tudo certo, exato. Joga lá pro teu Git, dá um commit, né? Comita logo na main, que é vida louca, não tem problema.
Mais ou menos como eu estou aqui, fazendo aqui a criação de um cluster sem olhar recurso e vai na fé. Ah, commita na main, dá nada não, dá nada não. Pô, imagina se a gente tivesse criado aí o cluster Kubernetes com Node Pool e com não sei o que, 2 nós aí, meu irmão. Tua máquina explodir aí, mano. Aí ia cair aqui. Mas, ó, o que eu tenho aqui, galera? Até mesmo para a gente dar uma caminhada, o nosso cluster está sendo criado, tá? Esse KubeDev, então a gente já tem a máquina lá dentro do Harvester já provisionada. Então, nessa altura do campeonato, a gente já consegue acessar a máquina, você já consegue fazer SSH, enfim, sua máquina já foi criada. E por detrás tem uma série de automações, né, já padronizadas pelo Rancher que está sendo executada, beleza? Então, a questão, marquei antes 10 minutinhos, você tem o seu cluster pronto, tá? Para você já utilizar. E aí, como exemplo, eu tenho esse Harvester RKE e o RKE2, que foram criados lá também através do Harvester, que aí, só para mostrar para vocês, a gente tem aqui a visualização normal do cluster, tá? A gente consegue ver a quantidade de nós, então a gente tem a informação aqui das nossas máquinas virtuais que foram criadas lá, inclusive informações sobre o IP, né? Informações gerais dela. Vamos esperar abrir. Uhum. Mas aí, esse caso aí, você teria como se fosse qualquer outro cluster Kubernetes, feito na DigitalOcean, no AKS, enfim. É isso, exatamente. E aí, deixa eu ver, pulei aqui direto para o workload, algumas partes estão mais tranquilas, mas o que ele teve para a gente quando a gente criou o Harvester? Tudo isso aqui já foi instalado por padrão. Então, ele já instalou o namespace aqui, tudo do kubesystem, né, que a gente precisa. Então, o nosso CNI ali, o Core DNS, métricas do server, o nosso Ingress aqui também, tudo foi criado automaticamente, tá? E aí, deixando a gente livre aí para criar o nosso deployment, que eu até tô pensando aqui se eu faço um deployment, mas tô com medo de cair, então não sei se... Não, eu acho que, cara, acho que a gente já conseguiu ver, né, o potencial da ferramenta. Vamos combinar outras vezes. Galera que quer aí que o Gabriel volte, o Roberto volte, coloque aí hashtag volta Gabriel e Roberto, para a gente falar mais aí sobre Rancher, sobre Harvester. Tem outras ferramentas aí também para a gente falar. Mas, cara, eu acho que ficou muito claro aí para a galera o potencial da ferramenta. Alguém tem dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Que o Everton colocou, tem alguma opção mágica de a partir do Harvester já criar o meu Rancher em cluster? Tem alguma solução? Tem algum kubectl Aleluia aí para poder já criar a parada junto com o Harvester já criando o Rancher? Pronto, não. Do Harvester, ele está perguntando se tem como criar um cluster de Rancher diretamente. Se tem isso. Se do Harvester você já tem lá criar um clusterzinho com Rancher lá dentro. Um kubectl Aleluia lá que já resolve isso aí. Não, a gente facilita a vida, mas mágica ainda não... Ainda não tem essa mágica. Ainda não chegou nessa parte aí. Quem sabe? Quem sabe um dia. Não. Show de bola. Show de bola. O pessoal já botou aqui, hashtag volta. Para quem está acompanhando aí, estou fazendo a deleção aqui também de um cluster, tá? Que a gente criou lá no Harvester. Então, até para mostrar também que ele vai criar a máquina para a gente, e também na parte de deletar, ele já marca para a gente dentro do Harvester a máquina para dar o terminating, aí é o esquema ali do pod, né? O pod está sendo deletado, todas as características. E aí você já tem também automática a deleção da máquina virtual lá dentro do... E o volume também está sendo liberado lá no Longboard, né? Isso. Sendo liberado, A limpeza está sendo feita geral. Aí, essa parada é a tal falada, né? Aquela palavra que deixa a gente mais inteligente quando fala, que é a hiperconvergência, né? Eu estou utilizando aí... estou utilizando OpenSUSE, né? Porque ele utiliza o OpenSUSE por baixo, né? Dos panos. Estou utilizando Kubernetes, estou utilizando o Longhorn, estou utilizando o KubeVirt para criar a minha solução ali de gerenciamento de infraestrutura. É isso. E OpenSUSE.
Isso, exatamente. O melhor é saber que você está pronto para subir os próximos degraus, né? Tá pronto para você já ir de frente aí para buscar outras soluções, integrar junto, porque sendo open source você tem essa característica, essa possibilidade.